Essa oportunidade, eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, e nós estamos mais uma vez aqui, irmãos, estudando a palavra de Deus, né? Eu sei que hoje é dia de Santa Ceia, mas mesmo assim, não podemos deixar passar em branco, né? Esse trimestre que fala sobre o livro de Salmos, nós estamos estudando hoje a lição número 11 já, celebrando a palavra de Deus. Mas vamos fazer uma rápida oração em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por essa maravilhosa lição, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Fala em nossos corações, Senhor, ensina-nos, Pai, a Tua palavra. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Então, o textual, irmãos, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Esse é o textual do livro de Salmos, né? Ele aqui fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quer dizer que a palavra de Deus aqui é aquela que nos guia, nos orienta diante de momentos difíceis, tenebrosos. É ela, a palavra de Deus, que vai nos guiar e mostrar, né, o caminho certo, né? A verdade aplicada diz: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Os objetivos da lição: identificar as características do Salmo 119, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras e mostrar a importância de meditar na palavra de Deus. Então, número 1, um salmo sobre a palavra de Deus, né? Então, esse salmo, esse gigante salmo, é uma joia preciosa que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Então, nós já sabemos que é o salmo mais longo da Bíblia, ele tem 22 estrofes, é um salmo acróstico, né? Ele tem a estrutura dele, começa com todas as letras do abecedário hebraico, né? Nós já estudamos sobre isso no lição número 1, lição número 4, né? Então, esse acróstico, né, corresponde às letras A e Z, né, do nosso alfabeto, né? Então, os 3 primeiros e os 3 últimos versículos foram projetados para serem, respectivamente, a introdução e a conclusão da obra literária. Então, é um salmo perfeito, início, meio e final. A autoria dele é desconhecida, mas alguns estudiosos da Bíblia dizem que foi Esdras, né, que escreveu esse salmo, mas não há nada, né? Isso aí alguns não aceitam, mas a maioria atribui a Esdras, né, este salmo. 1.2 vai falar a lei e o testemunho. Então, a palavra lei, Torá, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, né? Então, a lei, a palavra de Deus, é uma ordenança estabelecida por Deus, promulgada por Ele, para regular a conduta do homem. A lei é a palavra de Deus mostrada para ser obedecida. 1.3. Os teus mandamentos e os teus estatutos. Outra designação utilizada para denominar a palavra de Deus consistem em mandamentos, né? Ou em outras versões, preceitos. O versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos. Salmo 119, versículo 4. Segundo o dicionário da Bíblia de Estudo, palavra-chave. A presente designação consiste em um substantivo masculino que significa instrução, instruir, ensinar, né? Ensinar o quê? Os mandamentos de Deus. Ele instrui e ele ensina, né? Ele nos ensina para que nós venhamos a obedecer, certo? O tópico 2 vai falar de algumas qualidades, né, da escritura. O que ela tem, né? O que a escritura tem de importante, né?
trata-se de um salmo que retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus, né? Que lindo, né? É muito lindo isso. O grande amor. Ele procura escrever algumas qualidades das escrituras que atestam a sua excelência. E um deles, qual é? Justiça, né? Justiça. Uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça. Salmo 119, versículo 75. Então, não é a justiça, essa justiça aqui não é a justiça humana, né? Pois a justiça humana ela é falha, ela é terrena, ela é limitada. Então, e a justiça de Deus ela é ampla, ela não tem nada a ver com a ideia de julgamento, né? Quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em julgamento. Mas o autor aqui, pelo contrário, né? Ele chama a atenção, né? Sobre isso, quando ele fala que a justiça de Deus está relacionada ao seu amor, à sua benignidade. Deus é justo, né? Então, aqui quando o salmista clama pela justiça, ele não está querendo que Deus mate um ou outro, não é nada disso. É que ele espera em Deus, que Deus ouça a sua oração, que faça justiça à sua causa. A justiça de Deus é sempre colocada nesse sentido, e não no sentido de punição, de prisão, é na espera da promessa, da bondade e soberania de Deus, né? Salmo, né? Vamos ver o versículo aqui, 75. Salmos 119, versículo 75. Vamos ler aqui, olha. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Então ele diz assim que os juízos, a justiça de Deus é justa, porque Deus é justo, amém? O 2.2 vai dizer também outra, né? Outra qualidade, né? Doce, 2.2 doce. E aqui o comentarista ele faz uma comparação do mel com a palavra de Deus. Então, o que o mel é? Três características do mel, né? O mel, ele é um dos principais alimentos daquele povo, né? Do povo antigamente. A maioria das pessoas consumia o mel. Todos eles tinham costume, até Jesus. Jesus também consumia o mel, né? Então era um dos principais alimentos que o povo, né, hebraico consumia. E outra coisa também, o gosto, o mel, ele é agradável. Todo mundo gosta, até hoje, né? Que nós criança, né? Nós temos bala de mel, doce de mel, bolo de mel, biscoito de mel. Ele é doce ao nosso paladar, né? E também a terceira característica do mel, ele é puro, né? Ele está na natureza, né? Ele é retirado da natureza e consumido, não precisa passar por nenhum processo de industrialização para nós consumirmos. Ele é puro. Todas as propriedades do mel que nós consumimos, né? Ele é utilizado no nosso organismo, ele faz bem para o nosso organismo e não engorda, o mel não engorda, né? Então ele não necessita de nenhuma mistura, nenhum outro ingrediente para ele ser consumido. Ele pode ser consumido puro. Então, assim é a palavra de Deus. Ele é como mel, ele é um alimento para a nossa alma, né? A palavra, assim como o mel, a palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece, nos dá força, nos dá graça, né? Nos dá vitalidade, né? Outra coisa também, assim como o mel é doce, a palavra de Deus também, ela é agradável, ela faz bem para nossa alma, ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Irmãos, isso faz bem para nossa alma, é agradável, é doce como mel, coisa maravilhosa, né? Então é uma palavra que ela nos comove, ela nos orienta, é doce. E ela também, a palavra de Deus, assim como o mel, é pura.
Ela é pura, irmãos, não tem mistura, né? Não precisa de nenhum pensamento humano, de nenhuma opinião humana para misturar ali. É a pura palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, é doce. Salmo 119, 103, 119, 103. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. Oh, meu Deus, louvado seja Deus. E os benefícios, né? Os benefícios das Escrituras. Após analisar as qualidades das Escrituras, é importante responder à seguinte questão: quais são os benefícios aos que creem, amam e obedecem às Sagradas Escrituras? 3.1. Liberdade. Liberdade. O Salmo 119, 45 diz assim: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos, busquei a sua lei, né? Então, o salmista declara, né, no Salmo 119, 45. Outras versões utilizam expressões bem significativas como andarei com largueza, viverei à vontade. A princípio, são termos que podem sugerir um viver sem regras e limites, andar conforme der na cabeça, ou deixa a vida me levar. Contudo, uma reflexão honesta e não precipitada à luz das Escrituras revela que esta liberdade é justamente resultado do viver, procurando seguir os preceitos do Senhor. Trata-se da verdadeira liberdade operada por Jesus. João 8, 34 a 30, que nos diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós sabemos que a verdadeira liberdade é aquela que Jesus nos oferece, né? Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, livres para obedecer ao Senhor, livres do pecado, livres da morte, irmãos, a morte espiritual. Glória a Deus. O 3.2, irmãos, vai falar sobre estabilidade. 3.2, estabilidade consiste em equilíbrio, firmeza, permanência, durabilidade. Irmãos, diferente, né, da vida humana, que é instável, né? Nossos governos são instáveis, a situação econômica é instável, é transitório. O mundo em que vivemos é estável. Ao contrário disso tudo, né? A palavra de Deus nos dá estabilidade, né? No mundo instável, a palavra de Deus nos dá segurança, nos dá firmeza. Então, nós não estamos baseados aqui neste mundo, mas estamos firmados na palavra de Deus, né? E ainda que o mundo esteja nessa instabilidade, né? O cristão está instável. Foi o que Jesus falou sobre aquele que ouve, né? Ouve a palavra e a cumpre, é semelhante ao homem que edifica a sua casa na rocha. Então, a rocha é a palavra de Deus. Estabilidade, segurança, durabilidade, firmeza, equilíbrio, é tudo isso. Amém, irmãos? E também 3.3 é vida, né? O salmista declara: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 25. O salmista cria, quer dizer, acreditava que a palavra de Deus é fonte de vida e renovação. Então, irmão, só essa palavra faz com que o homem, né, morra para o pecado e viva para Deus, né? A palavra de Deus é como semente que gera nova vida, pois é viva. Que preciosa lição para nós. O salmista estava se sentindo extremamente abatido. Ainda assim, ele crê no poder vivificador de Deus por intermédio da sua palavra. Quantos pensam que a leitura e meditação bíblica somente são possíveis em condições tranquilas e favoráveis? Lembremos-nos que num contexto de sem forma e vazia, trevas, e disse Deus, haja luz. Gênesis 1, 2, capítulo 1, versículo 2 e 3. Amém, irmãos? Então, essa palavra é vida, nos traz vida.
O Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar para os preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará em trevas. Amém? Deus abençoe os irmãos, que possamos estar sempre estudando essa palavra, que é vida, que nos traz segurança, que nos traz equilíbrio. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.